Também eu te guardarei na hora da provação, porque há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. 11 agora. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. Irmãos, quando você guarda a palavra de Deus, Ele te livra também das provações que advêm. O diabo tem tentado muitas pessoas, fazendo com que a pessoa perca a coroa que Deus tem guardada para ela. Aleluia. Mas aquelas pessoas que são perseverantes, que guardam a palavra de Deus, ela não deixa ser vencida pelo pecado. Glória a Deus. Porque lá em João 10:10 diz que o diabo veio matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para dar vida e vida com abundância. E sobre essa perseverança de guardar a palavra de Deus, eu quero falar aqui um pouco da vida de José, lá no livro de Gênesis, capítulo 39. Todos vocês conhecem a história de José, mas eu quero enfatizar aqui o amor que ele tinha pela palavra de Deus, como ele era temente com a palavra de Deus, como ele não deixava ser vencido pelas coisas que o mundo oferece. José foi vendido como escravo, chegando na casa de Potifar, a Bíblia diz que a mão de Deus estava com José. Por quê? Porque ele guardava a palavra de Deus. E assim é conosco. Quando nós guardamos a palavra de Deus, nós não deixamos ser vencidos pelo pecado. Porque nós confiamos num Deus poderoso que nos guarda de todas as tentações. Quando você guarda a palavra de Deus, você tem como seu defensor o Espírito Santo de Deus. Ele tem um escudo para a nossa proteção. E José diz isso. José chegando ali na casa de Potifar, a Bíblia diz que Deus era com ele e tudo que ele fazia prosperava, porque Deus era com ele, porque ele guardava a palavra de Deus. Ali ele conquistou o coração de Potifar e ele passou a ser chefe daquela casa. Tudo ali era José que resolvia. José era quem comprava, José era quem vendia, José era quem dava ordenança para os empregados, porque com certeza Potifar tinha muita gente, porque ele era o general do exército, né? Ele tinha muita gente que trabalhava com ele, que o servia. Mas a Bíblia diz que José era um moço formoso, era um jovem bonito. E como Potifar só ficava viajando, porque ele era um homem de guerra, só andava viajando, defendendo o seu reino, a mulher de Potifar botou os olhos de José e já o cobiçou. Chamava ele todo dia: olha, você deve deitar comigo. Meu marido não está aqui, eu estou sozinha, eu estou carente. Mas José tinha no seu coração a palavra de Deus. E quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, o Espírito Santo nos dá força para nós fugirmos das tentações. Imagina você, como homem, um rapaz novo, uma mulher bonita, que com certeza a mulher dos generais era bonita, dando em cima dele todo dia: olha, não tem ninguém aqui não, rapaz, pode vir, deixa de ser frouxo, eu estou te querendo. Mas e aí? Olha, o seu marido me entregou tudo aqui nas minhas mãos, só não você é a mulher dele, eu tenho que te respeitar, o resto não, essa família. E ela insistiu, ela era uma mulher insistente. Para você ver, o diabo é insistente na vida do crente, o diabo é insistente na vida daquele que tem os mandamentos de Deus,
escrito lá em Apocalipse. Como guardaste a minha palavra, também eu te guardarei na hora das tentações. Aleluia. Esse é o segredo de você não cair em tentação. Quando você guarda a palavra de Deus no seu coração, o Espírito Santo te fortalece para você lembrar dessa coroa, que o diabo é doido para tomar essa coroa que está lá em Apocalipse, né? Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. O diabo sabia da vida de José. O diabo sabia que José ia ser vitorioso. Sabia que José ia ser vitorioso. Hoje, amanhã ou depois, ele ia ter um grande cargo. E o diabo usou de tudo para tomar a coroa de José. De tanta mulher insistir na vida de José, para ele cair em adultério, para ele cair em tentação e perder a bênção do Senhor, um dia ela agarrou ele pela roupa. Você não quer pelo bem, você nem pelo mal. Eu vou te agarrar, te jogar em cima da cama, quero ver se você vai resistir. A tentação era forte. Uma mulher agarra um homem, joga em cima da cama, já tirou a roupa dele, porque a Bíblia diz que ele fugiu pelado. O trem estava feio. Mas José não deixou ser vencido pelas tentações. Sabe por quê? Porque ele guardava a palavra de Deus. E essa é a nossa vida, irmãos. Nós temos muitas tentações na nossa vida. E se nós não guardar a palavra de Deus, nós perdemos essa coroa que tem guardada para aqueles salvos em Cristo, que está guardada lá nas mansões celestiais. É necessário ser perseverante. É necessário ser um homem de Deus. É necessário ser uma mulher de Deus. É necessário ser irmão de oração. É necessário jejuar. É necessário ter reverência com a palavra de Deus. É necessário ter uma leitura bíblica todos os dias, porque a palavra de Deus nos reforça também. E as tentações na vida de José, ele perder a coroa que Deus tinha para ele, não terminou. Quando Potifar chegou da sua viagem, das suas guerras, a primeira coisa que a mulher fez foi falar dos acontecimentos. Só que ela criou a versão dela. Ela não falou do jeito que ela queria. Ela falou ao contrário, para você ver como o diabo é astuto e sujo. O diabo pôs na mente dela para formar outra história. E ela chegou para Faraó, seu marido, e falou: olha, está vendo aí? Esse hebreu que você trouxe está dando em cima de mim todo dia. Todo dia me dá uma cantada. Fala que eu sou bonita, fala que eu sou isso, aquilo, outro. Fala que eu tenho um corpo muito bonito e está me seduzindo. Eu entrei em luta corporal porque ele me agarrou. Ele me agarrou, nós rolamos no chão, lutando. Ele bateu em mim, eu bati nele. Mas eu consegui tomar a túnica dele. Olha aqui para você ver, eu guardei a roupa dele aqui para te mostrar com prova. E aí, de quem vocês acham que Faraó ia acreditar? Pode falar. Na mulher. Eu creio, a Bíblia não fala aqui, mas eu creio que José tomou pescoção, rabo, arraia, chute. É porque o era militar, né? Eu creio que José apanhou muito. Aí pegaram José, jogaram lá no cárcere, prisioneiro. E ali José falou: meu Deus do céu, eu estava numa vida tão boa. Eu era chefe lá na casa de Potifar, eu comia picanha, eu tomava o que eu queria, eu olhava os empregados, eu andava naquelas carroças de Faraó, naqueles cavalos manga larga, e agora estou aqui nessa prisão, apanhando. Só que a Bíblia não fala que ele apanhou, não. É o seguinte, olha. Quando você tem o Espírito de Deus e guarda a palavra de Deus, ele te livra das tentações que adivinham. E ali, como José começou a fazer as coisas bem feitas, o Espírito Santo de Deus era com ele. Por isso que aqui nós aprendemos uma lição: o que for jogado nas suas mãos, faça bem feito. Faça bem feito, porque Deus está te olhando. Se for para varrer, varrer bem feito, porque Deus está te olhando. Se for para cozinhar, cozinhar bem feito, porque Deus está te olhando. Se o patrão não está
chefe dos presos. E a Bíblia diz que José ficou sendo chefe da cadeia. Se ele é chefe da cadeia, ele tinha a chave da cadeia. E ali tudo José ordenava e prosperava, e os presos lhe obedeciam. Por quê? Porque ele tinha guardado a palavra de Deus. É muito importante nós guardarmos a palavra de Deus, mesmo quando nós estivermos em situação delicada. Guarda a palavra de Deus no seu coração, que Deus vai te fazer um vencedor. Deus não esquece dos seus filhos. Deus sabe das lutas que você passa. Deus sabe de tudo aquilo. Deus conhece as fofocas que faz com o seu nome. Deus conhece as mentiras que o diabo levanta contra você. Mas ele não pode te vencer, sabe por quê? Porque você guarda a palavra de Deus. E quando você guarda a palavra de Deus, Deus te tira lá de baixo e te põe lá em cima. Você deixa de ser escravo para ser chefe. Foi isso que Deus fez na vida de José. Aquele homem tão sofredor, rejeitado pelos seus irmãos, apanhou do Potifar, agora estava preso inocentemente, mas Deus estava olhando lá de cima e já projetando uma vitória grandiosa para José. Sabe por quê? Porque ele guardava a palavra de Deus. O diabo tentou várias vezes tomar a coroa de José, mas a Bíblia diz que nós temos que guardar a nossa coroa, e quem guarda essa coroa com toda certeza é vitorioso, porque ele passa a ser um filho obediente. A maior vitória que o crente tem no seu coração é ser obediente. Não adianta nós virmos aqui ler a Bíblia, pregar, vir no culto e não obedecer essa palavra. Nós estamos em rebeldia com o Espírito Santo de Deus. E a rebeldia é o maior pecado que existe no mundo. Você sabe por que o diabo foi expulso do céu? Porque ele rebelou contra Deus. Mas quem guarda a palavra de Deus, o diabo não pode vencer os seus pensamentos. O diabo não pode frustrar aquilo que Deus escreveu para você. Porque você tem um escudo no seu coração, que é a sua segurança, a sua força, que é movida pelo Espírito Santo de Deus. Aí, Deus já estava sondando José, e ali no cárcere, teve sonho de 2 prisioneiros, um era copeiro, e o outro era o padeiro. E eles ficaram sem saber como interpretar aqueles sonhos, né? E José interpreta aquele sonho e fala: olha, vai ser assim, assim, assim. Faraó vai libertar o copeiro e vai libertar o padeiro. E ele ainda falou os dias, dentro de poucos dias, se não me engano, 3 dias. E dentro de pouco tempo aconteceu como José profetizou. Porque quando você tem intimidade com Deus, quando você guarda a palavra de Deus, Deus não deixa nada em oculto. Deus te revela pela palavra, te revela nos sonhos. Deus te dá visão daquilo que vai acontecer. E Deus deu essa visão para José. E ali José pegou fama, porque ele interpretou o sonho daqueles 2 prisioneiros, e num tempo determinado aconteceu como ele falou. Os 2 prisioneiros, um foi para a forca e o outro voltou a entregar o copo nas mãos de Faraó, como José havia profetizado. Aí, como Deus não deixa nada no meio da estrada, tinha que concluir a vitória que estava escrita para José. Deus deu um sonho para Faraó. E foi nesse sonho que José se tornou vitorioso, porque ali ele passou a ser a segunda maior autoridade do Egito. Deus deu um sonho para Faraó das vacas gordas e das vacas magras, que vocês bem conhecem, e da fome que vinha sobre a terra, né? As vacas gordas comiam as vacas magras, as espigas finas comiam as grandes. E aí Faraó ficou sem saber como interpretar esse sonho. Mandou chamar os magos, os feiticeiros, sei lá, os marinheiros. Mas Deus não revela o seu segredo para macumbeiro. Deus não revela o seu segredo para cartomante. Isso é arte
astúcia do diabo. Deus revela o seu sonho para homens e mulheres que guardam a palavra de Deus, para pessoas que têm intimidade com a palavra de Deus, para pessoas que têm compromisso com Deus, porque quem tem compromisso com Deus, Deus também tem compromisso com ele. Amém. E ali, os presos falaram, olha, tem um homem lá na cadeia que interpretou o sonho assim, 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 ele tem o Espírito de Deus. Mais do que ele presta, Faraó mandou chamar José. Aí eu creio que José tirou a barba, tomou um banho, para ficar mais bonitinho, para aparecer diante de Faraó. E quando ele chega lá, né, olha a humildade desse homem. O Faraó fala assim, ô José, me falaram que você revela, interpreta qualquer sonho. Ele disse, não, eu tenho um Deus que interpreta por mim. Olha a humildade, porque dizer, não, eu interpreto mesmo, eu sou cartomante, eu faço isso, aquilo outro. Ele disse, não, eu tenho um Deus que através do seu Espírito, ele me dá esse discernimento. E aí José contou, o Faraó, melhor dizendo, contou o seu sonho para José, e José interpretou aquele sonho através do Espírito Santo de Deus. Não com suas palavras, mas com as palavras do Espírito Santo de Deus. O Faraó, se prepara, porque vai ter uma fome muito grande durante 7 anos. Abasteça os seus celeiros, compra feijão, arroz, açúcar, café, farinha, rapadura, e para abastecer o seu paiol, para abastecer o seu celeiro, porque a fome vai ser terrível. E quem tiver mantimento vai ter uma grande renda, porque o mundo inteiro tem falta de mantimento. E aí Faraó chama os seus conselheiros e fala, ué, aonde é que nós vamos encontrar um homem com essa sabedoria? É ele que vai ser o gerente, é ele que vai ser o governador de todas as coisas. E ali a Bíblia diz que José foi nomeado como governador-geral do Egito. Para você ver como Deus faz quando a pessoa guarda a palavra de Deus e não tropeça nessa palavra, não pende nem para a direita nem para a esquerda, mas ele persevera no conhecimento da palavra de Deus, guardando com temor tudo aquilo que Deus ordenou. José foi nomeado a maior autoridade do Egito naquela época e teve um desfile cívico, militar, não sei como foi, mas Faraó precisava de apresentar José para a sua nação. Aí diz que teve um desfile de cavalos e autoridades, de muitas autoridades, inclusive o Faraó estava no meio. José já estava condecorado com um cordão de ouro no pescoço, um anel de governante na mão. Imagina, porque se chamou as autoridades, imagina quem é que estava nesse banquete, nesse desfile, melhor dizendo. Potifar e sua mulher. Fizeram autoridade. E é assim que Deus faz. O inimigo, aquele que te caluniou, aquele que fez tudo para te derrubar, aquele que fez fofoca, aquele que fez mentira, aquele que pisou no seu pé, ele vai ver a sua vitória. Porque você guarda a palavra de Deus no seu coração.